Vamos começar o Interações Pedagógicas de hoje visitando o CIEP Francisco Cavalcante Pontes de Miranda para conhecer um projeto que envolve leitura, literatura, produção textual e jogos. Nós vamos hoje fazer a nossa leitura literária do nosso livro. Como ele chama mesmo? Quem é e onde vive o seu monstro. Como a gente faz leitura literária todos os dias, que fosse a leitura por prazer de ler, mas que não houvesse, não pensei que ia haver todo esse desdobramento. Mas a gente, enquanto professor, a gente precisa ter esse olhar. Né? Às vezes a gente planeja uma determinada coisa, mas se diz muito assim, o aluno com protagonismo, dá vez e voz ao aluno. Hoje em dia, o que se fala muito é isso, mas o que é ser o aluno protagonismo? O que é protagonismo? O que é dar vez e voz a ele? É a gente estar com o ouvido atento, entendendo que, de repente, naquele momento que você não planejou, aquilo vai crescendo de uma outra maneira e a gente dá espaço para o aluno, para ele se colocar. O próximo monstro é o Breezer, da Ana Laura. Meu monstro vive no mundo dos sonhos, que ele destrói os pesadelos. E, a princípio, eu pensei na hora mesmo de fazer um alfabetário. Né? E esse alfabetário, aproveitei que a turma tinha 26 alunos, eu falei assim, poxa, vou pegar e vou sortear para que eles criassem o nome do monstro. Então, assim, foi um movimento interessante, porque eles começaram a escrever e não quiseram que eu falasse alguma coisa para eles, porque eles queriam que eu lesse o que eles escreveram. E nesse movimento a gente entende assim, talvez observe uma situação tão simples, mas o quanto o aluno disse para mim o que ele entendia, o que ele compreendia da escrita. Né? E ele foi escrevendo, e o que eu fiz? No mesmo dia, apresentem, né? Cada um foi apresentar o seu monstro e o nome que ele deu. E na primeira, que foi a Arádia, a Alexandra foi até lá na frente e, ao invés de ela ficar só falando, mostrar o monstro e falar o nome do monstro, ela falou de onde ele vivia, contou um pouquinho da história daquele monstro. A literatura, o que ela leu, o que nós lemos, deu sentido para ela. Muito bem, Alexandra. Onde vive o seu monstro? É o meu monstro que vive dentro de mim, porque quando eu me irrito, ele sai pra fora. Isso, é o monstro da Alexandra, muito bem. E uma coisa muito interessante, a professora de sala de leitura falou para mim, que estava encontrando com um aluno na rua, e ele falou, conversando, que bacana, você anda fazendo tantas coisas legais, e o aluno disse para ela, agora nós temos um livro. Então, assim, quanto ele se reconhece como autor, como produtor de conhecimento. E isso é o máximo para a gente enquanto professor, e conseguir enxergar isso. O que nós fizemos semana passada a partir do nosso livro, Quem é e onde vive os monstros? Nós fizemos um jogo. Qual o nome do jogo? Dali. Ataque dos monstros. A questão dos jogos, assim, o que é um desafio para a gente enquanto professor alfabetizador? Quando você fala alfabetizador, a gente pensa muito na alfabetização em língua portuguesa. Com esse olhar, dá um pouco de divisão entre, hoje é matemática, amanhã é língua portuguesa, como se a matemática não estivesse na língua portuguesa e a língua portuguesa na matemática. Então, assim, esse que é um dado da minha prática, é tentar, de alguma maneira, trazer todos esses conceitos de forma a integrar. Então, E o jogo? A carta de bafo, que é uma febre, né, de todos os anos, as crianças têm muito isso. E nós tínhamos o livro, nós tínhamos a matéria-prima que, de repente, poderia se chegar às cartas. E vendo eles jogarem, porque eles gostam muito, eles trazem o tempo todo, eu lancei a ideia para eles. Nós jogamos bastante na semana passada, só que, olha só, se a gente tiver que emprestar o nosso jogo, por exemplo, uma hipótese, para outra turma, e a gente não estiver lá, como é que eles vão jogar? Mas aí como é que eles vão jogar o nosso próprio jogo? Como? Se a gente explicar a regra pra eles. Explicar, mas se a gente não estiver lá com eles? Eles vão jogar Então como é que a gente vai fazer? Se a gente não está lá e a gente vai precisar escrever. Escrever o que? As
Então é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então a proposta que eu trouxe para eles é que a gente criasse uma forma de jogar diferente daquela que eles estavam acostumados, né? Então a gente aproveitou e usou lá o nome de cada monstro e construímos através dele. Eles mesmos colocaram, eles tinham, né, o conhecimento muito maior do que o meu sobre o jogo. Então eles já falaram: não, tia, vamos colocar a habilidade, ataque e defesa. E daí a gente vai usar o quê? Vamos usar a letra do alfabeto. Então todas as letras, as vogais e a consoante. Quantas cartas tem mesmo? Vamos ver. 26. E se eu quisesse jogar com 30 pessoas? Ia dar? Por que não ia dar? Porque é muita pessoa e pouca carta. Muitas pessoas e pouca carta. Não ia dar. Enquanto professora alfabetizadora, existem, ao meu ver, no meu olhar enquanto professora, princípios que organizam esse fazer pedagógico numa turma de alfabetização, que são a questão da oralidade, da escrita, né, da produção textual e da análise de como se escreve, análise linguística. E essa visão, quando a gente traz isso para a sala de aula, isso não é alguma coisa estanque que acontece em determinadas situações. Na verdade, é o que permeia a sala de aula, que é esse olhar enquanto professor alfabetizador, que o aluno, a importância é tão importante quanto oralizar, quanto escrever e quanto pensar no que se escreve. E esse movimento de escrita que a gente partiu do livro, né, da escrita do livro, da escrita do nome, depois escrever, depois sair do jogo, pensar, conversar, oralizar o que eles tinham, do que eles traziam, é significativo. E depois sair o caminho para a escrita das regras, isso foi uma forma que a gente trabalha dentro da sala de aula o tempo todo. Então não é nada estanque, não é nada separado do que aquilo que a gente acredita. É um trabalho que está sempre um ligado ao outro.